Paz e bem. Começo minha fala de hoje manifestando meu profundo pesar às famílias enlutadas da Lilian Cláudia Gonçalves e aqui, mais uma vez, mandar o meu abraço para Ana Maria Gonçalves, que perdeu a sua filha, uma menina jovem, e o seu neto, porque ela carregava um bebê, ela estava grávida. Então, quando isso acontece, todos, né, e todas nós em especial, também ficamos, claro, em luto, não só por ser uma menina, por ser jovem, por ser uma menina do bem, uma menina cheia de vida, mas também por uma mãe, né, enlutada. Então, fica aqui meu carinho e meu manifesto pesar a famílias, amigos enlutados. Não diferente a você, Cachuca, pela perda do seu irmão, o Edmar Ferreira das Chagas. Já manifestei meus sentimentos a você, extensivo a toda a sua família. Papai do céu possa confortar os corações seu e da sua família. Bom, aqui foi votado em primeiro turno a moção de aplausos aos organizadores dos bois malhadinhos e aos organizadores dos blocos de carnaval do município de Quissamã. Eu agradeço aos votos, a aprovação dos demais edis, dedicar essa aprovação e essa moção em especial ao Alencar, mas também a Marta Medeiros, que hoje faz aniversário, então presente para essa fazedora de cultura, professora de História, mestra em História da Arte, professora do Colégio Visconde e suplente de vereadora do PL, Partido Liberal. Então, Marta, parabéns, e aqui um presente simbólico dessa casa para você no seu dia. E agora, entrando na minha pauta regular, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, vocês que nos assistem através da TV Câmara, vocês que vão nos assistir depois desse vídeo, vocês aqui no plenário, a todos os servidores públicos dessa cidade, mas não só os servidores, a toda a população dessa cidade, porque eu vou falar do Instituto próprio de Previdência, do IPMQ. Mas antes de falar do voto do conselheiro do Tribunal de Contas, que lançou um voto embasado numa auditoria feita nesse Instituto próprio de Previdência, e esse voto foi manifestado na sexta-feira, foi publicizado na sexta-feira, do conselheiro Cristiano Lacerda Gurren. Um trabalho primoroso do Tribunal de Contas e do departamento específico, senhores vereadores, que existe no Tribunal de Contas, na Corte de Contas, para avaliar institutos próprios de previdência. Antes de falar desse voto, eu quero aqui responder ao vereador Ítalo Pacheco. Na sessão passada, segunda sessão desse ano, ele fez uma fala contrapondo a minha fala, mas usando de ardil, de falácias, e sendo agressivo, claro, porque sendo sobrinho de quem é, ele não foge à sua natureza. Começa com sarcasmo, dizendo que quando eu falei aqui que a tia dele saiu devendo mais de 600 milhões, ele achou absurdo, porque ele acha, isso na avaliação dele, que nem o governador herdaria uma dívida dessa. Só para esclarecer, a dívida do governo do Estado, herdada pelo governador, não é de 670 milhões, é de 312
bilhões. Quando alguém fala algo dessa natureza, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque aqui nós somos vereadores. E antes da gente falar, a gente precisa se cercar de informações. E é para isso que nós temos 3 assessores, cada vereador dessa casa. Mas aí ele iniciou a sua fala com essa desinformação e depois disse que ele foi procurar saber. Porque eu falei que a tia dele saiu devendo 670 milhões. E aí ele disse que oficiou o Instituto Próprio de Previdência e que o ofício dele foi respondido no dia seguinte. Os meus sequer são respondidos, mas o dele foi respondido no dia seguinte. E aí, então, ele viu que era uma mentira o que eu estava falando. E que o déficit é o resultado atuarial, que não quer dizer uma dívida, e sim uma obrigação futura que é paga mensalmente através do plano de amortização. Eu acho que ele foi no Wikipédia e viu o que significa dívida. Dívida é um compromisso futuro. Pois bem, me chamou de mentirosa e foi aqui deselegante. Mas isso não me causa nenhuma estranheza, senhores vereadores. Porque eu já sabia que essa pessoa vinha para cá, esse vereador vinha para cá para fazer exatamente isso. Ler, agredir, ofender e caluniar. E aí, como se fosse o paladino da administração pública, disse que ele estava aqui e não ia admitir mentiras. E disse que eu estava mentindo. Uma pessoa cuja única experiência de gestão é de um mercadinho que abriu em sociedade com a tia, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal. Processo esse que não acabou, porque o Ministério Público Federal recorreu, dentre outras tretas. A única experiência de gestão que tem é de um mercadinho que faliu em 3 anos. Disse que eu balanço papel. Com relação ao IPMQ, eu trouxe aqui toda a documentação referente à implementação, Marquinhos, desse Instituto Próprio que já nasceu falido, inclusive ações manejadas pelo sindicato e por nós dois, enquanto vereadores, dizendo que esse instituto já nasceu falido. E mais, quando veio para aprovação nessa casa, veio sem o cálculo atuarial. E por que o cálculo atuarial não veio? Justamente por isso aqui. Tudo, Marquinhos, que nós falamos no mandado de segurança, tudo que eu venho falando ao longo desses anos, está aqui no voto do conselheiro, que, inclusive, recomenda a extinção desse Instituto Próprio de Previdência. Uma auditoria feita em toda a documentação, inclusive na licitação, na contratação da empresa Divalone. E eu vou ler ao longo das minhas manifestações aqui, porque infelizmente só temos 10 minutos, toda a manifestação da Corte de Contas, que já determinou a notificação do senhor prefeito, do senhor presidente do Instituto, para que esclareça a saúde financeira desse Instituto Próprio de Previdência. Porque ele já nasceu deficitário. E o que chamou a atenção do Tribunal de Contas, Marquinhos, foi justamente isso. Um crescimento progressivo, absurdo, do cálculo da dívida, do cálculo atuarial, do rombo, por que não dizer, e afirmou textualmente que esse instituto não se sustenta. Eu vou ler, porque eu terei tempo para isso. Se for preciso, abro uma live, mas vocês vão me ver falando sempre a verdade, porque esse é meu compromisso. Eu não estou aqui a passeio. E não cheguei aqui furando o olho de ninguém. Cheguei aqui por voto legítimo, de eleitores conscientes. Obrigada, até amanhã, se o Papai do Céu quiser e assim permitir.